Nada. Então, gostaria de dar um bom dia a todos, né? Hoje é quinta-feira, graças a Deus. A gente estava até comentando aqui, o meu marido. Ai, meu Deus, setembro passou tão rápido, né? Acho que agosto passou mais devagar, setembro passou mais rápido. Então, eu sou endocrinologista de formação e estou na faculdade, na Universidade de Cuiabá já há 19 anos, né? Como professora, já fui professora de semiologia, clínica médica. E agora tem 5 anos que eu estou na coordenação acadêmica. Então, acho que a gente se conheceu lá na semana dos calouros, né? Na segunda-feira de manhã. Vou abrir aqui a câmerazinha para mostrar o meu rosto. E eu dou essa aula, né, nas HM1, que é sobre a pele, né? Que vocês estão... é um órgão, né, do corpo, um maior órgão do nosso corpo, que vocês estão tendo muito contato hoje, né? Porque vocês vão aprender curativo, fazer injeção, aplicar, né, injeção. Então, a gente tem essa aula nessa HM1 sobre esse órgão. Então, vocês podem ir parando, perguntando, é uma coisa bem tranquila, tá? Então, ela é o nosso maior órgão do corpo, né? Tem uma extensão de 1,8 metros quadrados, é enorme, né? E compreende 16% do nosso peso corporal. Então, a gente às vezes nem se dá conta, né? Porque a gente está todo dia olhando a nossa pele e nem se dá conta que é considerado um órgão também. Nós vamos falar um pouquinho, então, da estrutura da pele, as camadas, né? Fisiologia, nossas funções, né? Principalmente de proteção, né? Como se fosse uma proteção de tudo que está dentro do nosso corpo. A nossa pele é nosso escudo, né? De várias bactérias, vírus, agressões mecânicas. Então, ela é nossa proteção. Vamos falar um pouquinho dos tipos da pele, ciclo de pele, e mais algumas curiosidades sobre a pele. Então, antigamente até existiam, que se vocês pegarem nos livros antigos, as peles era dividida em 3 camadas, porque a hipoderme entrava como uma camada da pele, mas hoje não, a hipoderme é separada como um constituinte de camadas de pele. Então, hoje ela é dividida, a nossa pele é dividida em 2 camadas, a epiderme, que é a camada mais externa, seguida da derme, que como vocês podem ver no desenho, na figura, e depois vem a hipoderme, que hoje não é considerada uma terceira camada, né? É uma parte da pele, mas não de camada, que é bem mais constituída de tecido adiposo. Amarelinho aqui embaixo. Então, vamos falar um pouquinho de cada camada. Então, a epiderme, né? Ela é um pavimento estratificado, é onde sai praticamente, onde tem mais queratina, né? Que é essa... Quando a gente passa a nossa unha assim na pele, principalmente agora na parte seca, né? Do tempo que fica branquinho, então aquilo é a queratina. Ela é bem fininha, tem uma espessura de 0,1 milímetros na maioria da extensão da pele, só que tem algumas áreas que ela é mais grossinha, que é para proteger mais, que é na palma das mãos, né? Então essa epiderme ela é mais espessa, e na planta também dos pés, chegando a 1,4 milímetros. Que são áreas que tem mais contato, né? De preensão, de que vai agarrar alguma coisa, pode machucar, pode queimar, então por isso que ela é mais espessa. E é onde, como a gente falou, estão os queratinócitos, que são as células que produzem a queratina. A queratina é uma substância como se fosse um sebo de vela. Então, ela que nos dá a permeabilidade, né? Por isso que a água não penetra, né, no nosso corpo quando a gente toma banho. Então, é a queratina que faz tipo esse sebo de vela, assim, que faz não penetrar líquidos no nosso organismo, através da pele. A epiderme ela é subdividida em 4 camadinhas. Imagina, ela é bem fininha, mas nessa espessura mínima ainda tem 3 camadas, que vão refletindo a maturação da queratina. Então, nós temos os queratinócitos da camada basal, depois a camada espinhosa, que vão tomando outra forma, vão amadurecendo, a camada granulosa e a camada córnea, que é a camada onde vai se desprendendo a queratina. Então, a camada basal é onde nós temos 3 tipos de células, que é a camada mais pertinho da derme, né? É a primeira camada
de baixo para cima da epiderme. Então, ela é composta pelos queratinócitos, que são essas células cúbicas aqui, né? Na camada basal. Compostas dos melanócitos, que são as células que dão a nossa coloração da pele, né? Que geralmente a gente pede para o paciente, o senhor é considerado branco, negro, pardo, qual a cor que o senhor se considera? Então, quem dá a cor na nossa pele são os melanócitos. E as células de Merkel, que são essas amarelinhas aqui, que tem uns dendríticos aqui, que são nossas células que dão a inervação, né? Que dá sensibilidade da nossa pele, é uma delas. Os queratinócitos basais, que são essas células aqui colunares, né? Elas são únicas e têm capacidade de se dividir. Então, ela forma as queratina, né? Que são esses filamentos rudimentares, assim, que parecem um sebo, e secretam também substâncias antimicrobianas. Então, a gente se machuca, ou, por exemplo, não é assim só, a gente tem uma invasão de alguma coisa, tipo uma injeção que vai ser aplicado, um corte de bisturi. Então, a pele também já tem uma ação antimicrobiana que faz uma certa proteção para prevenir uma infecção, né? Por que nem todo machucado, arranhado que a gente tem, a gente não é todo mundo que cria pus, que infecciona, porque a própria pele já tem seus mecanismos de defesa contra agentes agressores, né? Que entraram ali, você caiu tava andando de bike e caiu numa poça lá que tava tudo sujo, um esgotão. Aí você machucou, rompeu, claro, você tem que fazer asepsia, lavar, mas muitas vezes a pele mesmo já cria, né, a sua regeneração e não chega a infeccionar, né? Mesmo tendo substâncias bem nocivas nesse onde você caiu, onde você machucou. Os melanócitos, então, que a gente falou, né? São células que dão a produção da melanina, né? E corresponde a 5 a 10% da população celular da camada basal. Então, aquilo que a gente já falou, são células dendríticas, né? Que tem esses prolongamentos, aqui parece um polvo de 8 patinhas. São originárias da crista neural, né? No sistema embrionário. E que vão dar o pigmento da nossa pele, a melanina. As células de Merkel, que nós falamos, que são essas aqui, ó, que parece parece uma florzinha, né, que vem um brotinho de uma flor aqui, roxinho, nessa figura. Então, elas que dão as terminações nervosas, então é a sensibilidade da pele. Então, elas vêm da derme, né, e se ramificam, criam ramificações compridinhas até a epiderme, que vai dar a sensibilidade, né? Estou sentindo um mosquitinho pousou na minha pele, então você sente. Então, essa sensibilidade fina, né, que as células de Merkel dão. A segunda camada, então, isso tudo estava na camada basal, que é a primeira camada da epiderme, né, de baixo para cima. Depois vem a nossa camada espinhosa, né, uma subdivisão da epiderme, onde também existem os queratinócitos, só que eles já não são na forma colunar, eles são nas formas já espinhosas, que a gente vê que eles estão em outro formato, né? E temos também as células de Langerhans, que nós vamos falar um pouquinho. Então, os queratinócitos espinhosos, eles já têm uma forma poliédrica, eles são ligados entre si, né, através dos desmossomas, uns espinhos, assim, eles são unidos entre si, e aqui já vai amadurecendo a queratina, que começou a ser produzida na camada basal, tá? Na camada mais onde as células queratinócitas são mais colunares. Então, vai amadurecendo a queratina nessa camada espinhosa. E as células de Langerhans, que também são células da camada espinhosa, elas são células dendríticas também, tem esses prolongamentos, que nem as de Merkel, e elas são responsáveis pela nossa competência imune. Então, também é uma de células de defesa do nosso organismo. Então, se elas identificam um patógeno, um corpo estranho, um vírus, uma bactéria, elas vão lá e fagocitam para não dar prolongamento, né? Não dar seguimento a uma possível infecção.
Então, é tipo como se fosse um macrófago do tecido da pele, né? As nossas células de defesa da pele, ali, da primeira camada da epiderme. A terceira camada de baixo para cima é a camada granulosa, onde os queratinócitos já se tornaram achatados, né? E ela começa a ter mais lipídios dentro desse queratinócito. Então, a gente pode ver que a nossa pele ela já vai ficando um pouco mais oleosa, né? Não tão ressecada, porque tem esses lipídios que também não deixa penetrar líquidos, água, né? Já faz vai começando a ter a nossa produção, assim, proteção para que seja impermeável, né? Nossa pele impermeável. E a última camada, que é a camada córnea, que é essa mais externa aqui, que são as células mortas em lâminas sobrepostas, né? Não tem núcleo, já são os corneócitos, né? Que são os queratinócitos já mortos, já não tem núcleo. Então, a gente vê que essa primeira camada tem a parte que vai descamando, que é a queratina, já são os queratinócitos envelhecidos. E a subcamada terceira, né, que a gente estava falando, que tem os lipídios que nos protegem também das substâncias líquidas para não penetrar. Então, aqui são todas as camadas, essa figura demonstra bem, são as camadas da epiderme, então, que são compostas principalmente queratinócitos em suas diferentes fases de maturação, as nossas células de sensibilidade, que são as células de Merkel, e as nossas células de Langerhans, que são as células de defesa. Então, a gente olha assim a nossa pele e não imagina que tem tanta coisa que nos proteja, né? Já na primeira camadinha, que é uma camadinha de 0,1 milímetros, né? Epiderme, assim, tirando a mão e os pés. E a segunda camada, logo embaixo da epiderme, então, que é essa mais grossa, mais vascularizada, que tem o folículo piloso, que a gente pode ver em rosa na figura, é a derme, né? Então, ela é que nos dá o tecido suporte, né? Ela que sustenta a epiderme. Está ligada intimamente com a membrana, com a primeira camada ali basal da epiderme. Então, ela é um pouquinho mais espessa, né? Principalmente no dorso, nossa derme ela é mais grossinha aqui na região dorsal, no pescoço, atrás, né, do tórax. E nas pálpebras ela é bem fininha, tanto é que quando a gente leva um soco ou faz cirurgia de pálpebras, alguma coisa no olho, é um local que fica bem edemaciado, porque a derme ela é fininha, chegando a 0,6 milímetros nessa região das pálpebras. Ela é composta por duas zonas também, a derme papilar e a derme reticular. A derme, então, nós temos vários componentes celulares, né? Então, que se encontram mais na derme papilar, principalmente os fibroblastos, que são os que dão as fibras de colágeno, elastina, que com a idade a gente vai diminuindo mesmo a quantidade de colágeno, a derme vai ficando mais fininha, vai surgindo a flacidez, né, da pele, mas nas pessoas jovens, então, a gente tem bastante fibroblastos e que produz o colágeno, e é composta pelas células dendríticas, também nós temos mais células imunes, macrófagos, linfócitos, então, principalmente nossas células do sistema imunológico, células de defesa também, que se encontra até em maior número na derme do que na epiderme. Porque é muito raro quando você machuca ou faz um corte, você pegar só a epiderme, né? Você acaba lesionando as duas, a epiderme e a derme. Então, é importante ter nossos mecanismos de defesa para que os componentes, os patógenos, bactérias, vírus que estão ali naquela lesão, elas não adentrem, né, para a corrente sanguínea fazendo uma septicemia, que é uma infecção generalizada. Ou levando a infecção para outros órgãos, por exemplo, o coração, dando uma endocardite, que é uma infecção da válvula cardíaca. O componente da derme também, então existe o componente celular e o componente fibroso,
que são as fibras de colágeno, que foram produzidas pelos fibroblastos, as fibras de elastina, os glicosaminoglicanos, que são uma substância que dá sustentação à pele também. Então, elas são mais na derme reticular. E falar um pouquinho, mas não é considerado uma camada da pele, mas que vem logo abaixo da derme, que é a hipoderme. Então, ela é composta praticamente de tecido adiposo, e daí, então, a espessura varia muito, né? As pessoas obesas têm a hipoderme bem aumentada, as pessoas magras já têm menos. Elas correspondem a 10% do peso corporal, então, claro, quanto mais obeso, né, vai aumentando. E a principal função dessa parte da pele, da hipoderme, é armazenamento de gordura. Ela nos fornece energia, então você sabe assim, por que se eu ficar 3, 4 dias em jejum eu não tenho queda de açúcar, eu não passo mal? Porque nós temos a nossa fonte de reserva de energia, né, de ATP, no tecido adiposo, nos adipócitos, né, que são onde a gente armazena os ácidos graxos em forma de triglicerídeos, né? Isso vocês vão estudar bastante no módulo do professor Nestor, o metabolismo, que é o terceiro módulo de vocês. Então, essa camada de adipócitos, elas também tem a função térmica, né? Da gente manter a nossa temperatura corporal entre 36 graus Celsius, 36,5. E também mecânica, né? Da gente bater, não machucar algum órgão interno, não quebrar o osso. Então, também nos protege. A hipoderme, então, ela é composta também pelos adipócitos, que nós já falamos, que são as células de gordura, né? Esses amarelinhos aqui, que quando a gente ganha peso, eles se hipertrofiam, né? Ficam bem cheios de gordura, a gente vai engordando. E também um componente fibroso, que também sustenta esse tecido adiposo, né? Para não ficar um tecido adiposo muito mole, né? Também onde se inicia a chegada dos vasos sanguíneos, as artérias, aqui no vermelhinho, as veias, né? Fazendo a drenagem vascular, no azulzinho. Os linfáticos, né? Os ductos linfáticos para drenar a linfa. E os nervos, né, que levam a sensibilidade até lá aquelas células que a gente falou de Merkel, da epiderme. Então, é através da hipoderme onde está toda essa rede, né, de vascularização e de sistema nervoso periférico. Além disso, também na pele nós temos os anexos cutâneos, né, que nós temos o que? Os folículos pilosebáceos, que são os pelos, cabelo, né? As unhas, as glândulas sudoríparas. Nós vamos falar um pouquinho de cada um. Então, o folículo piloso, ele é uma invaginação da epiderme para derme, tá? Contém uma substância, uma estrutura queratinizada, que é o pelo, então, que é esse marronzinho aqui no meio. Então, é uma estrutura que começa na epiderme e se aprofunda na derme, mas não chega a pegar a hipoderme, tá? Ele existe em toda a superfície cutânea do nosso corpo, exceto, né, na glande do homem, né, na região da glande ali do pênis do homem não existe. No introito vaginal também não tem pelinhos, ali bem no meio da vagina, tá? São os únicos locais que não tem. E eles têm uma função sociossexual, né? Fazem uma proteção também de impacto ali no monte de Vênus, ali na vagina. Decorativa, social, né? Então, é importante para isso. Nossos pelos, né? Do cabelo, da nossa pele. Ele é composto, então, pelo sebáceo por uma haste pilar, que se exterioriza, né? Da nossa pele, o umbu, que é essa estrutura aqui basal, mais larguinha, e a papila dérmica, né, que inerva esse cabelo, que leva os nutrientes através da corrente sanguínea. Então, essa é a composição do nosso folículo pilosebáceo. Ele também é composto, aqui vocês podem ver do ladinho, por uma glândula sebácea, que é anexa essa drenagem. Então, aqui a gente vai liberando
o sebo, né? Substância sebosa, por isso que às vezes tem cabelos mais oleosos, cabelos menos oleosos, por causa dessas glândulas sebáceas que estão interligadas diretamente aqui na haste do folículo piloso, tá? Dos nossos pelos. Então, elas ficam tudo aqui, junto com a raiz do pelo, na camada da derme. Os pelos, nós temos 3 tipos de pelos, e isso aqui a gente até descreve quando faz lá na anamnese da criança. Apresentei umas criancinhas que nascem cheios de pelinho nas costas, e é aquele pelinho fininho, né? Que depois, nos primeiros meses de vida, já cai e vem o pelo mais fortinho, um pouquinho mais grosso. Então, esse pelinho que é intraútero, ou nos primeiros dias que o bebê nasce, chama lanugo. Aí depois vira, na maioria das crianças maiores e adultos, chama velos. E os pelos terminais é uma terminologia que a gente usa para aquele pelo que tem uma ação hormonal, né? Dos andrógenos, né? Da testosterona. Então é aquele pelo mais grosso, que é o do cabelo, da sobrancelha, os cílios, a barba, a região das axilas, nos genitais. Então é mais terminologia, e porque eles são pelos que têm ação hormonal também, que sofrem ação hormonal. Além desse folículo piloso, nós temos um outro anexo subcutâneo, que são as glândulas sebáceas, né? Então, eles estão sempre associadas ao folículo piloso. Elas são também estimuladas pelos andrógenos, então a gente vê que o homem muitas vezes tem a pele mais oleosa que a mulher, ou a mulher que tem aquela doença ovários policísticos, né, que os ovários começam a produzir muito hormônio masculino, que é a testosterona. Elas são mulheres que podem ter mais calvície por causa do excesso de testosterona, podem ter pelos terminais, como barba, pelos aqui no mento, pelos na região torácica, onde é a região de homem T, e a pele fica mais oleosa, com tendência maior a acne, né? Então, essas glândulas sebáceas, elas produzem o sebo, né? Que é esse lipídio que também faz a nossa proteção, deixando a nossa pele impermeável. E além desses anexos cutâneos, vamos falar um pouquinho da unha, né? A unha é uma placa dura de queratina, densamente compactada. Então, é a mesma queratina da pele, só que ela é densa, compacta, né? Formando a nossa unha. Ela tem um crescimento médio de 0,1 milímetros em 24 horas, né? Nas unhas das mãos. E isso, essa velocidade é a metade nas unhas dos pés. E a gente vê mesmo que a gente corta, às vezes, bem mais seguido a unha da mão do que a unha do pé. Ela é composta, então, por uma matriz, né? Na raiz da unha ali. Um prato unguial, que é a maioria da parte da unha. O leito unguial, que é a beirinha da unha, né? E as pregas cutâneas, a cutícula, né? Que a gente sabe, né? A mulherada conhece bem na manicure. E poniculum, que é aquela parte que fica para fora, assim, que é essa partezinha aqui que a gente... ficou uma sujeirinha, passa a unha assim, passa um alicatezinho por baixo da unha, tá? Essa parte, então, essa composição da unha. Nós temos também, além da unha, folículo piloso, a glândulas sudoríparas, né? Que são responsáveis pela nossa produção do suor. Elas são apresentadas em 2 tipos, as écrinas e as apócrinas. As glândulas écrinas, elas são invaginações também da epiderme, então elas começam lá na camada na hipoderme, né, e vão se seguindo até chegar na epiderme, porque na verdade elas têm que liberar o suor lá na última camada da pele, na epiderme. São distribuídas ao longo do nosso corpo todo, na nossa pele, mas tem mais quantidade nas mãos, né, que a gente até sua mais, axilas, e região frontal, aqui na testa. Elas secretam mais ou menos 0,5 litros de suor em 24 horas. E isso depende muito de pessoa para pessoa, né? Pessoas que suam mais, pessoas que suam menos. Existe uma doença que chama hiperidrose,
que não chega a ser uma doença, é uma característica de algumas pessoas, que as pessoas que suam mais na mão, aquela camisa fica molhada na axila, que existe até tratamento, né? Pessoas fazem aplicação de botox na inervação dessas glândulas sudoríparas. Então, existe pessoas que são mais sensíveis à produção de suor. E o suor é composto por água, potássio, sódio, né? A gente até fala, ah, meu suor é salgado. Então, amônia também, às vezes tem pessoas que têm aquele cheiro mais forte. Então, são as nossas glândulas écrinas, né? Sudoríparas écrinas. Elas são inervadas pelo nosso sistema nervoso simpático, né? Então, é uma coisa que a gente não domina, assim, ah, agora eu vou suar. Não, então a gente não consegue dominar, né? E é interessante, por exemplo, quando um paciente está infartando, está com dor no peito, tá? Ah, eu acho que eu tô tendo um infarto. Uma das coisas que o médico chama atenção para ver se é um infarto ou se é tipo uma mulher jovem que terminou com o namorado, tô com dor no peito, se é uma coisa psicológica, é ver se o paciente está com aquele suor frio, né? Suando aqui dos lados, porque ninguém consegue fazer, mesmo emocionalmente, um suor. Então, é uma coisa que nos chama atenção também. Pode ser, claro, que o calor, né? Pode fazer a gente suar mais. Quando a pessoa está nervosa, né? Eu tenho uma apresentação hoje, daí eu fico mais nervosa, pode ser que soe também, tá? Mas não uma coisa emocional, assim, de dor no peito, como se fosse um infarto, né? Que é muito comum a gente estar no pronto atendimento e ver, principalmente mulheres jovens, dizendo, eu acho que eu estou infartando. Existe uma síndrome que chama síndrome do coração partido. Então, tem vários sintomas que a gente fica vendo para ver se é emocional, se é psicológico, se é mesmo um infarto, que é a sudorese fria, assim, que a gente chama atenção. O suor é importante porque ele nos dá a hidratação, né? Que se não tivesse essas glândulas sudoríparas, nós ia ficar que nem aqueles bichinhos, uns camaleão, uns lagartos, só com aquela pele seca, né? Porque ia ser só queratina descamando e não ia ter a nossa hidratação. Então, a função dessas glândulas é principalmente secretória, né? Então, ela tem uma porção secretória, onde é aquela última parte lá, que produz, a primeira parte na parte da derme que produz o suor, e essa parte excretória, que aqui libera o suor, né? Aqui a gente vê, ó. Então, a glândula sudorípara é esse emaranhado amarelinho aqui nessa figura do slide anterior. Então, a parte secretória é a parte mais interna, que está na derme, aí vai desenrolando até formando a parte excretória, que é que vai até a epiderme e excretar o suor que ela produziu. As glândulas sudoríparas apócrinas também, elas se abrem no folículo piloso, são maiores que as glândulas écrinas, aquelas que a gente falou, né, agora há pouco. Elas estão localizadas mais nas axilas, genitais, areolas aqui, né, da mama. E elas produzem aquele odor, né, que a gente chama o odor da axila, né, que é um odor mais forte do que o nosso suor do rosto, do pescoço, porque esse suor tem uma ação bacteriana também, tá? Então, protege a nossa pele contra ações de bactérias. Então, são glândulas que têm um odor sexual, que também até tem a questão, por exemplo, dos mamíferos, né, os feromônios, que eles chamam. Então, são as glândulas produzidas sudoríparas, né, localizadas nessas regiões. São as apócrinas. Então, aqui para mostrar, né, um desenho que nós falamos de tudo. Então, aqui nós temos o pelo, né, o folículo piloso, que adentra a derme. Aqui eu não comentei, mas o folículo piloso, ele tem o músculo eretor, então aquela coisa, eu levei um susto, meus pelinhos do braço tudo se arrepiaram. Então, é esse músculo eretor do pelo que age, né, nessa parte quando a gente tem um estímulo do sistema nervoso, assim, da adrenalina, levei um susto, meus pelinhos se arrepiaram. É esse músculo aqui que faz o pelinho ficar endurecido, assim, mais rígido e arrepiado, como a gente fala.
Então, temos a camada aqui fininha da epiderme, né, que nós já falamos, a derme, onde estão as glândulas sudoríparas, né, tanto a glândula écrina quanto a apócrina, e aí a hipoderme, que é esse amarelinho aqui onde chega o sistema nervoso para inervar toda a pele, aqui drena a veia, sai, né, e a artéria está chegando também para nutrir a pele, certo? E as glândulas sebáceas, que são do ladinho do folículo piloso. Então, esses são os principais componentes da nossa pele. A vascularização da pele, 1/4 do sistema circulatório se localiza na pele. Então, nós falamos que tem componente arterial e venoso, né? E é organizado em 2 plexos paralelos na superfície cutânea. Então, fica seguindo ali paralelamente a superfície. Então, aqui tem uma figura, ó. Ele é paralelo à superfície da pele, né? A gente vê que está no horizontal. Então, as artérias levando nutriente, as veias drenando. Existem as anastomoses, né? Artério-venosas, né? Termina a artéria, ali vermelhinho, ela já se torna azul aqui nessa ondinha aqui. E porque já levou oxigênio, os nutrientes, está voltando o sistema venoso. Aí tem a parte mais superficial e a parte dos vasos mais calibrosos, né, que são mais profundos. Então, tudo na nossa pele é irrigado e, claro, a gente vê quando a gente lesiona, machuca, já sai sangue, né? No menor machucadinho ali já fica vermelhinho. A inervação é muito rica, né? Principalmente na parte dos genitais, né? Puberal ali, então a gente vê que a nossa sensibilidade dos genitais é maior do que no restante da pele. Nós temos os impulsos nervosos sensitivos, que são bem rápidos, né? De velocidade, né? Então vai qualquer estímulo na nossa pele, aquilo que eu falei. Você sente muitas vezes um toque, assim, um mosquitinho ali pousou, aquilo ali já tem uma sensibilidade tão grande que já manda aquele sinal para o sistema nervoso central e já vem uma resposta para a gente, ó, sacudir a mão para tirar o bichinho, né? Dar um tapa para matar o bichinho. Então, é uma sensibilidade muito rápida esse impulso do agente que está tocando no nosso órgão, no nosso órgão maior que é a pele. Então, é composto pelas fibras nervosas sensitivas, né, radiculares, que principalmente elas detectam os estímulos dolorosos, de dor, né, na pele, alguma lesão, algum machucado. Os estímulos térmicos, então sentir o que é frio, o que é quente. O estímulo da coceira, né, do prurido, de coçar, então são feitas através dessas fibras sensitivas radiculares. As terminações nervosas estão ligadas principalmente na epiderme, né? Que nós falamos, essas terminações nervosas, né? Lá naquela camadinha mais externas. E nós temos também os corpúsculos nessas camadas, que é o corpúsculo de Pacini, que é o que é responsável pela pressão. Então, assim, por exemplo, se alguém apertar aqui no meu ombro, né, o dedão, assim, eu tô sentindo, não preciso nem olhar, mas eu tô sentindo uma pressão. Ou vibração, né? Por exemplo, eu boto um diapasão. Diapasão é uma ferramenta, assim, que a gente usa para fazer a sensibilidade vibratória. Então, é tipo um instrumento que tem 2 ganchinhos, a gente bate nele e fica tremendo esses 2 ganchinhos, a gente toca no paciente. Então, ele sente aquela vibração. Então, quem faz esse mecanismo de vibração são esses corpúsculos de Pacini. E os corpúsculos de Messner, que são responsáveis pelo nosso tato, né? Nosso sentido, órgãos do sentido, que é o tato. Isso tudo é importante, assim, que a gente gosta de ver, mas vou mostrar para vocês na prática também, que isso tudo a gente pesquisa num paciente que tem uma doença que atacou a sensibilidade periférica, né? Vamos supor, como o diabetes. O diabetes, a pessoa fica com açúcar alto no sangue, aquele açúcar alto no sangue por muitos anos vai lesionando, vai fazendo uma glicotoxicidade no sistema nervoso periférico, nessas fibras que são responsáveis para levar o estímulo de pressão, de vibração, de tato.
Então, os diabéticos, muitas vezes, eles machucam o pé, não sentem, criam uma ferida, daí ele infecciona, daí tem que cortar, amputar a perna, né? Os diabéticos fazem muito isso. E tudo isso a gente faz no exame físico, né? A gente, no tato mesmo, a gente põe a questão, pega um copinho, assim, um tubo de ensaio, põe água quente, no outro põe água gelada. Daí a gente vai tocando nas pernas, assim, ô senhor, o senhor fulano, o senhor tá sentindo aqui, é quente ou frio? Aí põe na outra perna também. O tato também a gente põe uma coisa pontiaguda, né? Tem uns palitinhos, que do outro lado ele não tem a ponta, ele é rombo. Aí ele tem que dizer, agora é uma agulhinha, não, agora ele tá mais grosso. Então, tudo isso é importante porque é feito através desses mecanismos aqui que a gente está falando hoje, mas que no futuro vocês vão ver lá quando estudar anamnese, sistema nervoso periférico, como é que a gente avalia no paciente, a gente faz todas essas manobras. Professora? Oi? Tem duas meninas querendo perguntar, elas levantaram a mão, acho que a senhora não está vendo. Ai, pode perguntar, pode. É Ingrid, né? Bom dia, doutora. Bom dia. Quando você, senhora, não sei como você prefere ser chamada, Pode ser você, não tem problema. você falou das glândulas sudoríparas, né? Que elas, os únicos locais que ele não tem seria na glande e na mulher, Não, na glande e nos lábios, pequenos lábios ali no introito vaginal não tem pelos. Isso. Aí, só queria confirmar que na palma da mão e dos pés também não tem, né? Isso também não tem. Ah, tá bom. Era só isso mesmo. Obrigada. Tá, de nada. E quem que era a outra perguntinha? Que eu não vi a mãozinha, só vi a Ingrid de mãozinha, que agora eu abri aqui. Era a Júlia. Quer perguntar, Júlia? Eu apertei sem querer, gente. Desculpa. Não, tem problema, imagina. Então vamos lá, mas pode ir perguntando, eu vou ficar mais atenta aqui na mãozinha. Então, a inervação também é dada pelas fibras motoras simpáticas, né? Que a origem vem dos gânglios da cadeia simpática paravertebral, que é o sistema nervoso periférico, né? Que vai inervar o quê? Os vasos sanguíneos, né? Que você sabe que os vasos sanguíneos, eles têm na camada deles, né? De cada vaso sanguíneo, tem uma coisa que chama nervo nervórum, que é o que inerva também do vaso sanguíneo contrair ou dilatar, né? Importante. Até porque às vezes quando você fica, eu fiquei com o rosto vermelho, fiquei tímida, a gente fica, é uma vasodilatação desses vasos que é feito pelo sistema nervoso simpático. Ele também inerva as glândulas sudoríparas para elas contraírem, liberar o suor ou não, e esse músculo eretor do pelo, né, que fica o pelinho ereto, assim, quando a gente leva um susto, ou emocional também. Então, é o sistema nervoso simpático. Então, aqui, né, a gente já está mostrando um pouquinho mais de novo. Aqui só acrescentamos o corpúsculo de Pacini, que é aquele que a gente falou da fibração, né, que é responsável pela nossa pressão e vibração. Então, ele fica mais aqui na hipoderme, quase chegando na derme. Tá? Aqui o corpúsculo de Messner, que é aquele que é responsável pelo tato, então ele é um pouquinho mais na camada externa, ali mais perto da epiderme, tá? E também nós temos a composição, os vasos linfáticos, que são organizados na derme, então na camada ali abaixo da epiderme. Ele vai aumentando progressivamente de calibre à medida que vai se aprofundando, porque ele vai drenando a linfa, né? Aquela coisa, vamos fazer drenagem linfática. Então, é para tirar essa linfa, para esse líquido que fica extracelular entre uma célula e outra, que não está dentro da célula, são as linfas. Então, tem pessoas que acumulam mais linfa, daí fazem a drenagem, que é para essa linfa retornar para os ductos linfáticos e serem drenados, que vai lá para a veia cava e vai sair pela urina, né? Vai ser eliminado.
Vamos falar um pouquinho da fisiologia, então, a gente já falou da estrutura, né, de todos os componentes da pele. Então, principais processos fisiológicos da nossa pele é a maturação dos queratinócitos, que nós já falamos, o crescimento dos pelos, né, do componente pilosebáceo, a melanogênese, que é a nossa coloração da pele, e a termorregulação, da gente manter a nossa temperatura corporal. A queratinização, falamos um pouquinho, né, que o produto final são os corneócitos, que são aqueles que vão ser descamados, né, não é sincrônico, quer dizer, às vezes uma camada está produzindo, a outra já, assim, não é tudo ao mesmo tempo, né, uma área do braço está na produção mais de queratina lá no basal, na camada mais basal da epiderme, a outra parte aqui do antebraço já está numa camada de eliminar queratinócitos, né, os corneócitos, então não é sincrônico. Ao mesmo tempo, todo mundo está na mesma produção ali das camadas da epiderme, tá? E aquilo que nós já reforçamos que é muito importante para a função de barreira, né? Essa nossa maturação dos queratinócitos. Então, a queratinização, cada camada basal, né, queratina basal, entra em divisão a cada 200 a 400 horas, elas vão se dividindo. Leva de 3 a 4 segundos até a maturação. Então, é um processo rápido, né, que vão se dividindo e maturando e queratinizando. E leva de 50 a 75 dias até a eliminação total de virar os corneócitos, né, e ficar descamando. Que a pele é um órgão que está sempre em multiplicação, né? Está sempre em divisão e é umas células do sistema lábio, né? Não são células permanentes, elas estão sempre em divisão e nascendo e morrendo, se dividindo e muito rápido esse processo. Os corneócitos, então, eles principalmente têm esse efeito de serem permeáveis, então eles são hidrofóbicos, eles repelem água, né, tecidos líquidos, né, então eles repelem os micro-organismos, que eles têm aquela ação bactericida, eles eles repelem água, substâncias químicas, então, além disso, também é um fator protetor, isso, dos nossos raios nocivos do sol, né, dos raios ultravioletas, também faz essa proteção. Os corneócitos, né, que é aquela camada mais externa da epiderme. O crescimento piloso, já falamos um pouquinho, né, vai depender da sua localização, a função, então, em regiões genitais ali do Monte de Vênus, proteção contra a gente bater ali, não machucar. Cada pelo tem a sua unidade funcional independente, então a gente viu lá na figurinha que o pelo tem as suas, cada um tem a sua glândula sebácea, é cíclico, então cai cabelo, nasce cabelo, né? Claro que tem doenças que fazem a gente ter mais queda de cabelo, né? Mas aqui nós estamos falando tudo fisiológico. E não tem sincronia também, o cabelo da cabeça cresce numa velocidade, os pelos do braço crescem em outro, tá? Então não tem uma sincronia também ao longo de todo o nosso corpo. A melanogênese é aquele processo que vai levar à formação de melanina, que vai nos dar a pigmentação da pele. Quem produz a melanina são os melanócitos, né? E é importante também quanto uma barreira para penetração dos raios ultravioleta também, nos protege. Tanto é que aquele fala, o moreninho não fica vermelho, né? Quando pega o sol, a pessoa mais branca fica vermelha porque tem menos melanócitos. Então, a melanogênese é feita, então, existem os melanossomas, que são as formulações, né, as formações corpusculares que contêm a melanina, e daí a quantidade, a forma desses melanossomas, o número, a distribuição na epiderme é geneticamente determinado, né, que é isso que vai determinar a raça, né, a cor negra, a cor parda, a cor branca do indivíduo. Então, nós temos dois tipos de melanina, que é a melanina clara, né?
que dá a aparência da pele amarelada, vermelha, e as escuras, né, a melanina escura, que dá a aparência castanha e a cor negra do paciente. Outra função fisiológica da pele... Opa! Alguém está passando aí? Peraí que tá mexendo os slides. Não, eu não passei, doutora Cristina, não. Tá mexendo? Não, agora sumiu meus slides. Sumiu? Como assim? Tá aparecendo para vocês? Não tá aparecendo os slides. Pensa no controle, mano. Eu vou baixar de novo, só um pouquinho. Tá. O que será que aconteceu, hein? Ai, às vezes acontece essas coisinhas. Só mais um pouquinho, já tá vindo. Ok, já tá aparecendo os slides. Agora eu tô passando aqui pra gente chegar no que nós estávamos. Uhum. Já estamos chegando. Então, tá. Então, aqui a outra, nós falamos da melanose, né? Melanogênese. Agora, outra função fisiológica da pele é a termorregulação. Então, nós temos que tentar, a pele nos protege para manter a nossa temperatura dentro do nosso organismo, né? Que é menos de 37 graus Celsius, né? Então, é isso que ela faz. Então, claro que essa temperatura da pele depende muito alguns fatores, o metabolismo, né, do nosso organismo. Tem gente que tem um metabolismo mais acelerado, até a temperatura é um pouquinho acima do normal, mas Professora, aí... Oi? não tá aparecendo aqui o arquivo. Ué, aqui pra mim tá aparecendo. Pra mim também. Para mim também. Às vezes tem um deleite assim que daqui a pouco ele baixa. Tá girando pelo menos, Ingrid? Quem tá falando? O meu tá falando não é possível exibir conteúdo. Problema ao exibir conteúdo. Professor, o meu Faz tá um favor pra mim. Sai e entra de novo. Tá. Tá? A gente te espera. Tá. Quem não tá aparecendo, sai e entra de novo. Que às vezes deu problema na... Professora, Oi? Sim. lá nos queratinócitos, né, tá camada K. Esse K, ele é de queratinócito, é de quê? É de cima, queratina. né? Ah, então tá bom. Obrigada. Isso. Nada. Quem entrou de novo conseguiu? Tá aparecendo o slide agora? Sim.
Ah, então tá bom. Qualquer coisa, se der algum probleminha, vocês vão falando, tá? Então, a nossa pele também é responsável pela nossa termorregulação, tá? Que vai depender do metabolismo individual, né? O exercício, emoções, também depende, que interfere nessa nossa termorregulação. Ela é controlada pelo sistema nervoso simpático, né? E o aumento da temperatura na pele, ele é dado pela vasodilatação, né? Que a gente comentou, assim, que, ai, fiquei quente, meu rosto ficou quente, vermelho. Então, isso é a vasodilatação, que leva à abertura dessas anastomoses, que é artériovenosas, né, cutâneas, então dilatam, abrem, e aumenta isso, faz essa vasodilatação, faz também aumentar a produção de suor, né, aumentando, então, a liberação de suor, de líquido, evaporação pela pele, até que é uma maneira de você, quando tá com febre, tudo, eliminar aquele excesso de temperatura também através da evaporação do nosso suor. Vamos falar um pouquinho, então, das funções, né, da pele, que só para relembrar, que nós já falamos bastante. Então, ela tem a função de barreira, a função sensorial, da sensibilidade, né, de alguma coisa que toca na gente, mesmo a gente não estando vendo, tocou nas costas, tudo a gente sente. A função termorreguladora, temperatura do nosso corpo. Imunológica, né, de defesas contra bactérias, vírus. A função sociossexual, né, assim, da gente ter a pele íntegra, cosmética também, né, a gente querer ter a pele lisinha, sem espinha, né, também. E uma função hormonal, que a gente não falou, mas a epiderme, ela produz a vitamina D. Então, como é que funciona? A gente ingere vitamina D, né, de alguns alimentos, abacaxi, salmão, sardinha, tem bastante vitamina D, um pouquinho no ovo. Então, a gente ingere a vitamina D na forma de ergocalciferol. Aí a gente entra no nosso organismo, é absorvido, vai na camada epiderme da pele, vai sofrer ação dos raios ultravioletas pelo sol e vai se transformar na colicalciferol, que é a vitamina 25-OHD, que é a vitamina D, que é a pré-ativa. Aí essa vitamina D pré-ativa, que é o colicalciferol, vai na corrente sanguínea lá no rim e vai sofrer ação no hormônio que chama PTH, paratormônio, que é um hormônio produzido pelas paratireoides, que são glândulas que ficam aqui no nosso pescoço, e lá no rim elas vão ser convertidas em 1,25 colicalciferol, que é a vitamina D ativa. Ah, mas qual que é a função dessa vitamina D ativa, professora? Ela aumenta a absorção do cálcio no nosso trato gastrointestinal. Então, leite, queijo, iogurte, tudo que a gente come, para passar do intestino para o sangue, é a vitamina D ativa, 1,25 OHD. Que vai... isso é importante por quê? Porque se a gente não toma leite, queijo, iogurte ou até comprimido de cálcio, o organismo, vendo que tem pouco cálcio no sangue, ele vai tirar o cálcio do osso, né? E o nosso osso vai ficar com osteoporose. Então, por isso que é importante ter todo esse mecanismo de ter um bom aporte de cálcio na tua alimentação, um bom aporte de vitamina D, pegar o solzinho, né, 15, 20 minutos, claro, não é aquele sol do meio-dia, sol do início da manhã, no final da tarde, que é bom para o osso, né, que a gente fala, por causa de tudo isso que a gente comentou, do cálcio e a vitamina D. A função de barreira já falamos, os corneócitos, o filme hidrolipídico, né, através da produção de sebo, suor, a parte antimicrobiana, a gente mantém a nossa pele hidratada através das glândulas sudoríparas. Então, isso tudo nos ajuda à proteção, tanto proteção de líquidos, quanto a proteção de não penetrar micro-organismos patogênicos no nosso organismo. Barreiras, agentes físicos, né, então não penetram. Os agentes mecânicos também somos protegidos. Faz a proteção dos agentes microbianos e a proteção ultravioleta. Proteção imunológica, né, então é importante, principalmente porque lá vão chegar através do sangue os linfócitos B, né, para fazer
além dos macrófagos, depois já veio os linfócitos B, porque assim, como nossa pele é um órgão muito grande, ela é uma porta de entrada para qualquer micro-organismo nocivo, que os bichinhos, eles querem entrar na nossa pele, querem entrar no nosso corpo, né, penetrar nas nossas células e levar coisas ruins para o nosso organismo, bactérias, infecções. Então, a pele é nosso primeiro órgão ali de proteção. Então, isso aqui é muito, muito importante, porque assim, vocês estão aprendendo aqui nas habilidades médicas a mexer com curativo, a mexer, a dar uma injeção, a pegar uma veia. Então, se você não tem toda a asepsia da pele, a asepsia das suas mãos, né, das unhas cortadinhas, tudo, você pode muito bem levar um germe, um micro-organismo para dentro do organismo de uma pessoa. Eu já vi pessoas que às vezes vão tirar um sangue ou ficou com uma fazendo um sorinho, né, na veia, aqui num pronto-socorro, no pronto atendimento, que se não foi feita uma boa asepsia da pele, a pessoa que aplicou a medicação ali já fez uma flebite, que é uma inflamação da veia, e dali já criou bactérias, as bactérias entram dentro de toda a tua corrente sanguínea, né, em todo o teu sistema circulatório, aí complicando tudo. Então, é muito importante ter todos esses cuidados que as professoras aí da HM1 orientam, né, na hora de fazer qualquer... é uma lesão, né, vocês estão atravessando todas essas nossas barreiras da pele que teria de defesa. Então, tem que ter muito cuidado, que vocês podem estar levando uma... E não é só a questão de punção, isso é não só da equipe da enfermagem, que nos ajuda bastante nessa parte, mas os médicos, né, quando fazem uma cirurgia, se não tiver um instrumento bem esterilizado, não tiver lavado bem a mão lá, vai fazer uma punção, os ortopedistas que fazem aquela astroscopia, né, botam bloqueio aqui, tô com dor no ombro, vou fazer uma aplicação aqui dentro da articulação, de um remedinho no joelho. Aí, se você, a injeção atravessou todas essas camadas que tem de defesa e levou uma bactéria lá para dentro, você faz uma artrite, que é uma infecção da articulação, aí você complica todo, uma coisa que era para ser simples, leva um paciente, até pode virar óbito. Então, a barreira é principalmente na camada epidérmica, né, que principalmente circulam as células imunes que nós já falamos, células de Merkel, as células de Langerhans, né, que são essas que são as sentinelas do sistema imune, né, elas que fazem a apresentação, então elas como se fossem que pegam o antígeno e apresentam para os linfócitos, né, para os linfócitos matarem esse antígeno, né, esse patógeno, né, que chegou no nosso organismo. Então, são as principais células de defesa da pele, de função imunológica. Aí depois, então, elas são apresentadas, esse patógeno é apresentado para as células, os linfócitos T, né? Que já vão eliminar esse patógeno. E daí vem toda a cadeia de defesa do nosso organismo ali, que já na pele mesmo, por isso que a gente falou, tem muito processo que está com bastante vírus, bactérias ali no tecido da pele, ali na primeira camada, mas que não chega a evoluir para dentro do nosso organismo, porque a pele mesmo já tem todos esses nossos linfócitos T que vão já combater a infecção ali mesmo na nossa estrutura da pele, que isso é muito bom, né? Porque daí já pensou, cada machucadinho, cada lesão que você faz, tem uma infecção ali no local. E daí, claro, tem pessoas que têm problemas imunológicos, né? Que não tem uma quantidade boa de linfócitos. Por exemplo, os diabéticos, eles têm a circulação para levar esses linfócitos lá na periferia da epiderme, não consegue chegar porque a circulação sanguínea está prejudicada, daí eles têm mais tendência a ter infecções. Aí, claro que tem doenças que baixam as nossas células de defesa, né, no organismo. E daí, mesmo você tendo todos os componentes da pele íntegra, você não tem a quantidade suficiente de células de defesa que vão combater. E acaba a bactéria, o vírus, o patógeno, né, adentrando no nosso organismo.
Então, os linfócitos T1 e T2, né, são os promotores de inflamação, então eles liberam as interleucinas, né, e os fatores de necrose tumoral, que são as substâncias que vão matar, né, assim dizendo, o nosso patógeno, e os T2 que vão estimular a chegada de mais linfócitos, né, que são as interleucinas 4, 6 e 10, que são substâncias também liberadas pelos linfócitos T helper, para a gente trazer mais células de defesa ali para combater a infecção. Esse aqui, os primeiros que chegaram não estão dando conta, a bactéria é meio resistente, daí chama mais linfócitos, mais células de defesa para combater a infecção. E nós temos também na função imunológica os mastócitos, né, que são células que compõem a derme, e eles liberam histamina e outros mediadores. Essas células mastócitos, eles são responsáveis pelas nossas reações alérgicas, né? Então, por exemplo, eu fui picada de abelha, né? Então, a substância ali que a abelhinha colocou no nosso organismo estimulou os mastócitos, que eles vão liberar histamina, que é uma substância que vai conter aquela reação alérgica da substância que é produzida pela abelha. Tá? Abelha, estou dando um exemplo, mas pode ser marimbondo, mosquito, gente que é alérgica a mosquito. Então, quem chega primeiro ali são os mastócitos nessas reações alérgicas, né? De substâncias que causam uma certa reação alérgica no nosso organismo. E os queratinócitos, né, que nós já falamos também, que eles têm a produção de substâncias antimicrobianas. Então, além deles terem ali as células de MEC, que são as que produzem, que vão pegar o primeiro contato com os patógenos, além disso também existem substâncias como se fossem uns antibióticos, né? Os antimicrobianos é como se fosse um antibiótico, assim, entre aspas, natural ali da nossa pele. As reações de hipersensibilidade, né, que nós já falamos, que são os mastócitos. Então, tem aquela imediata, que é aquela que fica inchadinho, dá aquela coceira. Depois a tipo 2, que é citotóxica, que dependendo de cada geneticamente predisposto, né, nem todo mundo, porque nem todo mundo é alérgico a picada de abelha, porque existe uma componente genético, né, de predisposição da pessoa seja alérgica a alguma determinada substância que a abelha produz, ou marimbondo. Então, tem a reação citotóxica, a tipo 3, que é doença de imunocomplexos, aí vai criando uns caroços, né? Você já vai assim, mordeu na mão, mas daí você já vai criando lesões, placas vermelhas em todo o corpo, né? Porque você está tendo uma reação de hipersensibilidade. Ou pode ser até retardada, por exemplo, um bichinho te mordeu ontem, né? Você teve uma reação alérgica, uma substância, um creme, um perfume. Usei tal perfume, daí daqui 2, 3 dias comecei a coçar e ficar. Então, pode ser uma reação de sensibilidade cutânea retardada. Então, isso é muito importante quando a gente faz a anamnese de pessoas que têm lesões eritematosas, né, vermelhas, pruriginosas no corpo. Você tem que sempre perguntar, usou algum produto, mesmo que tenha usado, usei um produto há 3, 4 dias atrás, ganhei um creme diferente, passei no corpo. Então, pode ser uma reação retardada. Só para agora as curiosidades, né, a gente que também compõe a nossa pele, né, que é a impressão digital aqui, né, nos dedinhos da mão. Eles são desenhos formados por elevações da pele, né, então a gente vê que são sulcos, assim, né, que deformidade sobe, desce. As papilas estão presentes nas na pontinha dos dedos das mãos, né? Todo mundo tem, claro que existe uma doença, não é doença, a pessoa nasce às vezes sem polpa digital, pode acontecer. E elas são únicas em cada indivíduo, por isso que até nos gêmeos unifintelinos, aqueles que são bem iguaizinhos, as polpas digitais são diferentes neles. Então, por isso que muita coisa, assim, a gente usa a polpa digital para identificar, né? No banco, algumas coisas usam a polpa porque é única, né? Cada pessoa tem a sua. Elas são formadas durante a gestação, né? E acompanham a pessoa até a morte, sem mudanças significativas. Geralmente nasceu, é sempre aquela toda a tua vida. Uma das partes importantes, né, dessas
dessas polpas digitais, desses sucos que a gente tem no dedinho, é que é uma ação antiderrapante, né? Elas têm a capacidade de aumentar o atrito da pele. Então, quando você vai segurar um copo de vidro, por que ele não escorrega da tua mão, né? Então, ele tem mesmo essa função de aderência, tá? Essa é a função também da polpa digital, além de ser única, né? Claro que o homem com a sua inteligência acabou usando muito para identificar as contas bancárias e tudo, mas a função fisiológica mesmo é como um antiaderente, para você ficar lá mais... não ficar escorregando mesmo. Elas também melhoram a sensibilidade ao tato, né? Porque elas são extremamente sensíveis ao toque. Então, quando a gente machuca o dedinho, ou, por exemplo, quando a gente... eu vou fazer a glicemia capilar, né? Acho que vocês vão ter uma aula sobre glicemia capilar, que é furar o dedinho, né? Do paciente para dosar a glicose. Tanto é que a gente pede, sempre oriento os meus pacientes diabéticos a furar na lateral do dedo, e nunca no meio do dedo, onde a sensibilidade é maior aqui, né? Bem onde tem a polpa digital. Então, sempre furar, porque daí você fica com aquele furinho, mesmo que você não seja diabético, mas você fez lá para tentar, para experimentar na aula, você fica o dia todo com aquela sensibilidade. Então, ela é muito sensível mesmo, principalmente por aquele corpúsculo de Pacini, que nós falamos que são sensíveis, né? São os receptores sensíveis nas pontinhas dos nossos dedos, que é onde tem bastante esse corpúsculo. Eles são sensíveis à vibração, somente quando esfregamos um objeto com a pontinha do dedo a gente sente, né? Até quando a gente está lá na educação infantil, né? Vê o filho, as professoras colocam uma caixa fechadinha, fazem dois buraquinhos, as criancinhas vão lá e lá dentro tem um objeto. É um martelo. Então, ela só com a polpa digital, sem olhar o que eles identificam, né? Então, é muito importante isso também. O nosso tato, né? Os órgãos de sentido ali estão nas nossas mãos. Então, aqui é um resumão aqui de todas as estruturas que nós já falamos, né? As camadas, tudo certinho, não vou repetir. Tipos de pele, vamos falar um pouquinho, então, né? Nós temos a pele normal, que é também conhecida por eudérmica, que é a superfície lisa, flexível, lubrificante, umedecida, né? Por todas as funções da pele que nós já falamos. É uma pele equilibrada, que tem tanto o componente hídrico, né? De suor, nas áreas que tem que ser certinho, e o conteúdo graxo, nem muito oleoso, nem nada. Os poros são fechados. É a pele que a gente fala, a pele de bebê. Fulano tem uma pele de bebê. É a pele típica das crianças, tem brilho, cor. É uma pele ideal, que a gente fala. E existem as pessoas com pele oleosa, né? Que é a pele também conhecida por graxa, que é aquela que tem um alto brilho. Ela é muito protegida, porque tem bastante sebo, né? E resistente. Os pontos, porém, contêm pontos negros e os polos mais dilatados. A gente fala assim que quem tem a pele oleosa, ela tem mais tendência a ter acne, porque a acne é uma infecção, né? Então, as bactérias, elas se proliferam, elas se alimentam ali dos lipídios que a pele oleosa produz. Mas a paciente que tem a pele oleosa, ela é um paciente que vai custar ter linhas de expressão, as rugas, né? Fica mais protegido. Em compensação, quem tem a pele seca, é uma pele que não tem acne, porque a bactéria ali não tem o lipídio para se alimentar, mas ela tem a maior expressão das linhas as rugas, né? Aparecem mais cedo, tá? É uma pelezinha mais fina, mais descamativa, ela é mais delicada, se irrita mais fácil, né? Uma pele irritável mais fácil. Então, é a pele seca. E assim, a pele oleosa e pele seca é muito assim, genético, familiar, muito hormonal também, né? Então, a questão somente das mulheres que têm problemas hormonais, né? Ovários policísticos, hiperplasia adrenal congênita, que também pode dar uma pele mais oleosa. Aqui então só para ilustrar algumas curiosidades, que a pele existe enxerto de pele, né? Então muitas vezes você sofre um acidente,
perde uma grande superfície de pele que não tem como juntar, né? Por exemplo, aqui nesse pé, você não tem como costurar aqui o dorso do pé com o calcanhar. Então, você acaba pegando a pele, vamos supor, da coxa, né, da nádega, onde tem mais pele. Eles também fazem uma coisa que é aumentar, né, fazem substância que a pele vai dilatando, a pele vai expandindo com as substâncias, e daí ele corta aquela pele que se expandiu, que nem numa gravidez, né? Você esticou bem a tua pele. Aí você, claro, depois que o bebê teve, a tua pele esticou do abdômen e ficou ali. Então, existem técnicas, né, que eles fazem, principalmente cirurgiões plásticos, quem lida mais com essa parte de enxerto, de queimaduras, né, os grandes queimados, que tem essa opção de você expandir áreas do teu organismo, criar mais pele ali, que a pele, daí o médico vem, corta aquela parte que ele expande, fecha lá o outro onde tirou e coloca na área que está exposta aqui. Então, aqui, nessa parte aqui do meio, que vocês estão vendo no pezinho, é um enxerto de pele. Então, o médico, ele desvia sistema circulatório, claro que você tem que manter uma pele recebendo sangue, né? Tudo direitinho para ela se manter viva aqui, né? No enxerto, da onde ela tirou de um lugar e botou no outro. Claro que o médico puxa um vaso sanguíneo para vascularizar essa pele. É muito comum também aqui do lado direito os enxertos da pele em quem faz cirurgia de câncer, né, de pele. Então, muitas vezes, principalmente no rosto, né, essas pessoas muito clarinhas, que trabalharam na roça, pessoas que são de idade, trabalhavam na roça, não usavam protetor solar, não usavam boné. Aí, com os anos, eles acabaram desenvolvendo um câncer de pele, e daí, muitas vezes, a área é extensa, e tem que fazer um enxerto. Então, aqui a gente vê bem direitinho que a pele aqui é mais escurinha do que a pele do rosto da pessoa, porque ele deve ter tirado de algum local, de um braço, de uma coxa, que a pele era mais escura. E aqui fez um outro enxerto. Que é bem impossível de fazer também, não é uma coisa que é longe do nosso meio. E além disso, existe também a doação de pele, né? Então, os familiares, né, geralmente para não ter reação, assim, rejeição, eles podem fazer a doação de pele, como esse método que eu fiz. Então, claro, isso aqui mais a nível já de São Paulo, porque tem que ter todo um cuidado, né, de não criar bactérias nessas peles que são retiradas e ser enxertadas, principalmente crianças, né, que sofreram grandes queimados com álcool, né, criança mexe com álcool, imagina. Muitas vezes a pele não se reconstrói aqui nesse grande queimado, é uma área muito extensa e muitas vezes tem que fazer essa doação de pele. Também, e às vezes a pessoa é magrinha, não tem de onde tirar do seu próprio organismo, é uma criança que está em crescimento, se eu tirar um pedaço de pele, ele vai criar uma fibrose e ela está crescendo, né? Não dá, então muitas vezes tira de outro familiar e coloca na pessoa. Existe também doação de pele. Aqui só para ilustrar, né, quando vocês fazem uma injeção subcutâneo, né, tipo, o paciente toma insulina todo dia, aplica insulina 3, 4 vezes por dia. Às vezes a gente está ali atendendo o paciente, a gente não vê o que ele faz todo dia, mas todo dia, 3, 4 vezes por dia, ele faz isso aqui, ó, ele penetra com uma agulhinha de insulina, né, até a derme, né, então a gente acaba, aqui tem a injeção, daí tem várias, vocês vão ver, né, formas de aplicar intradérmico, subcutâneo, intramuscular, aqui mais profundo. Então, a gente atravessa e acaba lesionando várias dessas estruturas que nós falamos. Então, é uma coisa que a gente acha que não é agressivo, mas é agressivo. Lá quando você vai coletar sangue no laboratório, está fazendo, né, tudo isso aqui. Então, tem que ter muito cuidado, que você pode estar levando infecções, né, para dentro do nosso organismo. Pergunta assim, mas se a gente tem tanta essa proteção, né, de queratina, como é que é as pomadas que os médicos mandam a gente passar, pomada com neomicina, que é antibiótico, como é que elas penetram? Então, existe pomadas, existe cremes, pomadas, gel, que eles têm, né, uma substância que vai ser queratolítica, que quebra essa camada de queratina para a pomada poder entrar e fazer seu efeito também.
Então, a pomada, geralmente, o termo pomada, ela tem a sua base de vaselina. O creme, quando a gente usa o termo creme, tem base de óleo e água, e o gel tem só a sua base de água, tá? Então, existe assim, a pomada de neomicina, creme de neomicina, gel de neomicina, tô dando exemplo, porque cada um é para ficar mais tempo, ali a pomada ela gruda mais, o creme não, ele já sai, não fica tão grudento, o gel também não. Então, por isso que cada um tem um veículo, né, para ser usado na pele. E a absorção vai depender, então, sobre a pele, como é que ela está, né, e a aplicabilidade e a lipossolubilidade desse creme, desse tratamento, né, desse remédio que a gente passa a pomadinha e creme, gel, é um remédio, né, é um medicamento que você está usando. A derme é livremente permeável a muitos solutos, por isso a absorção sistêmica dos fármacos ocorre mais facilmente pela pele que sofreu abrasão, queimadura ou desnudamento. Então, assim, por exemplo, se você tem uma pele lá que sofreu uma queimadura, né, e ela já está aberta e você passar uma pomada, claro que ali você já perdeu a primeira camada da queratina, que é a camada que estava fazendo uma barreira. Então, todo remédio que você passar numa pele que já está machucada, que já está exposta, ele vai penetrar melhor do que uma pele que está íntegra, né? Ainda que tem que quebrar a barreira da queratina. E então, existem substâncias altamente lipossolúveis absorvidas pela pele, causando efeitos tóxicos também, né? Então, você tem que cuidar, às vezes tem substâncias... tipo assim, vou passar óleo de urucum para pegar sol. Então, elas têm a propriedade também de lesionar a pele, né? Então, tem que cuidar essa parte também. A pele hidratada e mais permeável que a pele hidratada, ela é mais permeável que a pele seca, né? E a formulação pode ser modificada e pode se aplicar um curativo oclusivo para facilitar a absorção também. Então, às vezes você quer fazer que aquela pomada, aquele tratamento faça mais efeito, não fique saindo, você pode pôr um curativo por cima, né? Para que aquela substância faça mais efeito ali no local que você quer tratar, tá? Existem, então, as placas também que penetram a pele, porque tem um sistema que quebra essa queratina, vamos supor assim, tá, professora, tudo bem, entendi, quando eu estou machucada, lesionada, eu passo a pomadinha ali, ela vai fazer mais efeito porque a pele não está íntegra mesmo. Mas na pele íntegra, né, como é que eu faço efeito? Por exemplo, existem adesivos de nicotina, pessoa que quer parar de fumar, vai lá, compra o adesivo de nicotina para essa nicotina penetrar na pele e daí vai para a corrente sanguínea para fazer o nível de nicotina no sangue como se o paciente fosse fumar, né? Até ele conseguir fazer não ter abstinência à nicotina do cigarro. Então, esses adesivos, eles já têm uma substância que quebra a queratina, que é para a nicotina penetrar na derme e na corrente sanguínea. Mesma coisa para os hormônios sexuais. Então, a mulher muitas vezes entra na menopausa, ela pode repor o hormônio da menopausa, o hormônio feminino, tanto pode ser comprimido, como pode ser por forma de adesivos, forma de gel. Então, todos esses adesivos e gel que você vai passar na pele íntegra, que não está com lesão, para ele penetrar na pele e entrar na corrente sanguínea e fazer seu efeito no corpo todo, a própria formulação dessas substâncias já tem essa substância queratolítica que é para quebrar a queratina e conseguir penetrar na derme. Certo? E também, além disso, então, nós temos também a pele também é usada para fazer aqui em cima, aqui à esquerda, os testes de sensibilidade. Então, existe um médico imunologista, né? Para saber se ela é sensível a pelo de gato, a níquel, a alumínio. Então, também cada pontinho desses aqui é uma substância que fica uns 3, 4 dias em contato com a pele, para ver se você vai formar um eritema, um nódulo, né, vermelhinho ali, para ver se você é alérgico a algum dessas substâncias,
Então, aqui eu botei a figurinha que a pele também é usada para esses testes alérgicos. Aqui a pomadinha, que ela é mais grossa. Aqui o adesivo que eu falei de hormônios sexuais. Então, ele faz a quebra da queratina, penetra no corrente sanguínea. Então, acho que é isso. Quem tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Doutora, Sim. naquela parte que você falou sobre transplante de pele, enxerto de pele, né? Eu até acho que é não a resposta, mas só para confirmar, me bateu essa dúvida, porque Claro. nós sabemos que a gente tem as nossas células, né, a MHC nas células, que é para reconhecer o que é próprio do não próprio, inclusive de familiares acontece de ter rejeição, né? Mas no caso da pessoa enxertar a própria pele, já aconteceu algum caso de rejeição? Não, eu nunca escutei, não. É muito difícil. Da própria pele é o enxerto homólogo, né? É o mais certo para dar certo, né? É o mais correto para a gente usar. Então Essa é é o uma melhor dúvida que mesmo. bateu agora, mas eu achava que Sim. não também, né? Porque próprio, né? Sim, o próprio, assim, o que pode acontecer é aquilo que eu falei, você pegar de uma área que a pele é mais fininha, você pegou de uma área que a pele é mais espessa, aí fica aquela pelezinha mais espessa, mas de rejeição não, é bem tranquilo, e é o preferível dos cirurgiões plásticos, é usar o do próprio organismo, né, e isso não só da pele que a gente fala, mas a questão de lipoescultura, né, também os cirurgiões plásticos pegam da própria pessoa, aspiram uma gordura ali localizada e põe no bumbum, por exemplo, que você quer ter mais bumbum, da própria tua gordura. Então, não dá rejeição mesmo. Mais Tá bom, tranquilo. obrigada. Nada. Mais alguém, pessoal? Professora, Sim. você falou sobre a impressão digital que a gente tem na pele, nas Nos mãos, né? dedinhos. Nos Sim. dedinhos. E as pintas? Porque algumas pessoas têm mais do que outras, né? O que seria isso? É genética também? Geralmente, assim, tem manchas, né, que a gente já nasce de nascer, né, já é de nascimento mesmo, né, aquelas pintas maiores, e tem algumas doenças que dão mesmo manchas café com leite, como crianças chama uma síndrome McKinney-Bright, que é uma criança que tem puberdade precoce, tem manchas grandes assim, a pele escuras, que são café com leite, mas já nascem. E ao longo dos anos, as pintas, né, que são chamados névoos cutâneos, elas vão aumentando porque da exposição solar que você teve na adolescência. Então, vai acumulando e vai surgindo mais pintas, principalmente com a idade, a gente vai vendo aparecendo. E também com a idade é normal aparecer aqueles névoos rubis, que são os vermelhinhos, né, vermelhinhos. E é predisposição genética mesmo, assim, minha mãe quando era velhinha tinha bastante, eu também tô tendo bastante, e o aumento de pintas e manchas que chamam melanose solar é o acúmulo dos raios ultravioletas que você teve na adolescência, assim, geralmente, que você, né, aquela parte, eu quero ficar com a marquinha do biquíni, daí vai pro sol, e daí no futuro vai te dar problema. E não só assim as marquinhas do sol, mas a gente fala dos trabalhadores também rurais, né? Que muitos imigrantes, né, italianos, pessoas bem clarinhas vinham aqui para o Brasil e hoje a gente vê eles estão com 70, 80 anos com vários cânceres de pele. Fica aquela melanose solar, que são lesões que agridem a pele. Os raios ultravioleta, elas agridem a pele se você... Né? Tanto é que quando você pega uma queimadura, né? Você pode fazer queimadura de primeiro grau. Se você fica exposto no sol muito tempo, somente esse sol do meio-dia, que estão os raios ultravioletas B, né? Muito forte, você faz uma queimadura na pele. Isso vai acumulando ao longo do tempo e vai aumentando as pintas. E tem muita gente que é novinha e tem bastante pinta que é familiar mesmo.
não chega a ser doença. Só a gente sempre tem que cuidar que quem tem muitas pintas, que às vezes, por exemplo, fica cutucando aquela pintinha, o nevos, né, que as pintas, o termo técnico são nevos. Então, assim, aquele nevos, ele tá te incomodando, ou fica na alça do sutiã ali roçando. Então, aquilo ali vai lesionando o nevos, e cada vez que você machuca a pele, ela vai se refazer, né? Vai se reformular, vai dividir células, vai reconstituir. E tudo no nosso organismo que você fica provocando a divisão celular ao máximo, muitas vezes você faz uma divisão celular por uma célula maligna, e aquela célula maligna errônea, né, que saiu, às vezes não sofre apoptose, o teu sistema de apoptose não matou ela, e virou uma célula cancerígena. Então, aquelas lesõezinhas que você tem um nevo escuro, você fica cutucando e machucando, e querendo tirar, porque tem gente que fica cutucando, até ver se sai uns nevos que são mais pendiculares, assim, né, que eles tão alto relevo, ficam cutucando e às vezes vira um câncer de pele. Então tem que cuidar isso também. Mas muitas vezes tem um componente familiar, genético, do sol que você tomou durante o dia. Doutora? Sim. Entendi. E falando em nevo, tem umas pintinhas também que elas ficam vermelhas. Qual é o significado delas? São Elas os nevos. Não eram vermelhas e se tornaram vermelhas. São os nevos rubis, que chamam, que ficaram assim, elas já nascem vermelhinhas e são mais comuns no abdômen de pessoas idosas. São essas que está falando? Ou um que era escurinho e ficou vermelho? Daí, quando é assim, você tem que ir no dermatologista para ele olhar com aquelas lupas grandes para ver se está, às vezes até fazer uma biópsiazinha. Todo nevo que assim muda de coloração, começou a crescer, aí você tem que ir direitinho, porque pode ser um carcinominha, né? Um vaso celular. Não estou dizendo do pior carcinoma de pele, que é o melanoma, né? Mas o mais comum, principalmente aqui no rosto, são os vasos celulares, o espino celular. Que daí, geralmente, o dermatologista ou cirurgião plástico, eles mesmos retiram, às vezes até a nível de consultório, não precisa nem ir para o centro cirúrgico, com anestesia local, e manda para exame. Então, tudo que é pintinha que muda de cor e que está coçando, começou a sangrar, é indicação de malignidade, assim, tem que cuidar. Eu já fui no dermato para ver. Ela falou que era nevo rubi, que não tinha problema nenhum. E tá bastante, só que não sangra, não coça, não faz nada. Mas isso que eu ia falar. Tem uns que já são... uns 8 anos para cá, tá aparecendo cada tempo mais. Geralmente as nevos rubis é muito em pessoa clarinha, bem clarinha, e são assim, eles são pintinhas vermelhinhas, não tem muito o que fazer mesmo. Mas eu vejo muito com o avanço da idade, eu não vejo assim pessoas jovens. Mas eu já tenho uma idade, professor. Não, desculpa, eu não tô... Eu não sei se os dermatos, às vezes, eles queimam esses nevos com nitrogênio, porque é tipo um nevo rubi, é uma vasodilataçãozinha, né? Um vasinho que está dilatado ali, é de sangue. Uhum. Então, não sei, às vezes se são muitos também... Não me incomoda, nem nada, mas eu comecei a ver que estava vermelha e eu perguntei, né? Fui na dermato, ela disse que não era nada, que não precisava... Os nevos rubis você pode ficar bem tranquilo, eles não são malignos, é mais questão estética mesmo, não tem problema nenhum. É só aquele que eu falei, quando é um nevo escurinho, que ele começou a sangrar, mudou a coloração, era marronzinho, ficou mais preto, né? Esses você tem que... Ou começou a coçar... Esses tem que ficar de olho. Agora, se já nasceu vermelhinho, assim, já é umas pintinhas bem redondinhas, elas têm as bordas regulares, assim, bem vermelhinhas, daí é só questão mais estética mesmo, não tem nenhum perigo, assim, de ser alguma coisa mais grave. Tá bom, obrigada. Às vezes tem que catar lá na tua família, se a tua mãe tem, alguém tem. Não tem, já vi. Ninguém tem. Foi premiada, então. Foi premiada, muito branca. Isso eu ia dizer, eu vejo sempre em pessoas bem clarinhas, daí sai pipoca, principalmente na barriga, assim, eu vejo bastante. É barriga, braço e colo que eu tenho.
Ainda bem que não é rosto, né? Esses lugares dá pra gente disfarçar com uma roupinha. Mas eu acho bonitinho, eu não acho feio, só porque é de outra cor, né? Não, daí a gente, qualquer coisinha a gente já se preocupa. Não tem problema, não, pode ficar tranquila. Obrigada, doutora. Nada. Tudo certo, pessoal? Alguma pergunta? Qualquer coisa eu estou à disposição também, né? Acho que estou naquele grupo dos líderes lá, né? A Uda tem certinho, Cristina pode passar meu telefone, o e-mail, qualquer coisa, estamos às ordens. E a aula vai ficar gravada, depois a professora Vilma posta no AVA. Isso. Deve Os slides, professora. Eu posto a aula gravada hoje, alunos. Aí vocês veem lá eu mando o link no AVA, aí você pega o link e vai no YouTube. Aí você consegue ver as aulas, como eu postei as outras anteriores, tá? Tá tudo lá, postada lá no AVA, todas as aulas. Hoje eu vou postar a da doutora Cristina, que é essa agora, tá? Vocês estão conseguindo ver, né? Oi? Disponibilizar os slides também, separado da aula gravada? Não, porque tem a aula gravada, a não sei que a doutora Cristina queira, mas tem a aula. Eu não me importo. É. Na verdade, isso aí de disponibilizar os slides não é uma coisa que a gente tem obrigação dos professores fazerem, porque é a autoria deles. Então, tem professor que se importa, os professores que não gostam, às vezes, porque os slides vão passar. Quando vê, tá lá nos alunos da Univag estão vendo os slides. Então, mas é por isso, mas eu não me importo. Mas assim, se o professor não quiser passar, ele não é obrigado, viu? Ele tem esse direito autoral da aula. Mas eu posso passar, eu passo para a Vilma agora pelo WhatsApp, ela passa, mas é porque eu não me importo. Mas se o professor, assim, alguns não gostam, a gente respeita, né? É um direito dele. Ok. Tá bom? Doutora Então, Cristina, acho que é isso. doutora Oi, Vilma. Deixa eu te falar, eu já mandei a lista lá para a Cildelei, ela só vai imprimir, a hora que você passar lá já vai estar pronta. A lista do Tá terceiro, joia. tá? Combinado, tá bom. Eu fiz aqui a primeira, segunda, terceira e quarta máscara. Tá, eu vou passar lá, mas vou passar, acho que eu vou passar agora de manhã que eu vou pegar para imprimir aquela fichinha lá. Então tá joia. Obrigada, Vilma. Obrigada a vocês. Uma boa quinta-feira, um bom fim de semana para todos, tá? Obrigada, professora. Beijo. Nada. Tchau, tchau. Tchau, Tem que parar obrigada. de gravar, hein, Vilma? Cancela a gravação, senão fica 24 horas gravando. Tá Um beijo. Tchau, tchau.